Olá! Como vai vocês? Que saudade de estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo em vários horários. É uma honra recebê-los, é uma honra estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre da importância do sono para a aprendizagem. Sim, a gente esquece um pouquinho, né, nessa correria do nosso dia a dia, que temos que parar, que temos que descansar, temos que dormir para ter uma boa aprendizagem. Bom dia a todos, bom dia, que honra todos aqui. Nós vamos conversar hoje com uma especialista sobre sono na aprendizagem, a doutora Luísa Helena do Vale. Ela tem vários artigos, vários estudos aí e vai conversar um pouquinho com a gente sobre o sono, sobre a importância do sono para a aprendizagem. Bom, a Luísa, uma querida, uma pessoa não só querida, né? Uma profissional aí que, pelo amor de Deus, né? Quem não conhece deve conhecer. Ela é brilhante, até a voz dela, né? Deixa a gente bem. Ai, que delícia! Ela está conseguindo entrar. É só virar a câmera agora. Tem um redondinho, clica nele. Ela tá indo. Ah, que delícia! Eu sei que aqui não é muito sua praia, né? Bom dia, muito obrigada por estar aqui, é uma alegria mesmo. Ai, Você é que uma pessoa fantástica, admiro muito e é com muita satisfação que eu estou aqui com você. A gente Ai, doutora, eu conversar estava um falando com o pouquinho. pessoal aqui, teve uma pessoa aqui que falou assim, doutora Luísa é uma maravilhosa, sensacional, realmente, doutora Luísa, além de ser uma super mega profissional, é uma pessoa, um ser humano iluminado, um ser humano que deixa a gente um up, assim, né? E aí eu convidei ela aqui para estar no Instagram aqui, que é o meu público está aqui. Eu sei que a praia não é muito dela aqui no Instagram, né, doutora? Doutora fica Não, mais lá no YouTube, lá nos cursos, né, nas outras plataformas, mas ela teve a gentileza de estar aqui com a gente 8 horas da manhã. Que alegria! Muito obrigada, viu, doutora? é uma alegria também, viu? Puxa, nossa, muito importante isso, essa busca que você faz de estar trazendo para as pessoas aquilo que a gente também se esforça muito em trazer, né? Então, isso é ótimo. E, puxa, vamos lá. Você está Vamos assim, lá, né, doutora? cheia de atividades. São todas. Doutora, eu tenho só que agradecer. E eu sei que assim, que muitas pessoas que estão aqui já te conhecem, mas eu queria que a doutora se apresentasse um pouquinho também. E a gente vai falar do sono, né? Que é tão pouco falado e é tão necessário para o aprendizado, né? E da educação parece que esquece um pouquinho sobre esse tema que é a raiz, a raiz, eu digo que é uma das raízes para o aprender, né, efetivamente. Mas eu queria que a senhora apresentasse, assim, rapidamente aí para o pessoal. Sei que tem poucas pessoas que não te conhecem, mas como vai ficar gravado e aí vai para o mundo, né, quando fica gravado, queria que a doutora se apresentasse e aí a gente já vai entrar no tema, né? Com prazer, vamos nessa. Eu sou Luísa Helena Ribeiro do Vale, sou psicóloga e fiz mestrado em psicologia escolar e educacional e doutorado em psicologia social e do trabalho na USP. E fiz especialização em psicopedagogia, em, em psicologia do sono, principalmente, que é como você disse, é muito pouco tratado, porque não é culpa assim das escolas, é que de repente não só é uma questão
abordada muito recentemente, como também ela não chega até esses profissionais, não faz parte dos currículos, por exemplo, Sim. nos cursos que as pessoas fazem, que as escolas fazem. Então, nós estamos conseguindo, Samantha, e você está ajudando nisso, a trazer essa questão que é tão importante. Sim, sono e aprendizagem estão assim ligadíssimos. E acontece que a pessoa é uma pessoa integral. Ela não é uma pessoa durante o dia e outra de noite. A gente vive integralmente todas essas questões do dia e da noite. Isso é um ciclo natural. E sim, é essencial para a aprendizagem, apesar de não ser conhecido, ser muito pouco discutido. Eu tive assim a satisfação de escrever sobre isso no livro que você está fazendo, e também teremos no dia 19 de março agora o, quando se comemora mundialmente, é o Dia Mundial do Sono. E nesse Dia Mundial do Sono, eu vou tratar do sono infantil num evento presencial. Nossa, que saudade! Faz tanto tempo que a gente não faz um evento presencial. Vai ser um evento pequeno, vai ser em Poços de Caldas, mas nós vamos reunir para falar sobre o sono infantil, lá na Associação dos Médicos, dia 19, que é um domingo, na parte da tarde. Vai ser com brincadeiras, com uma avaliação, inclusive, uma avaliação que eu criei e que eu vou estar conversando também sobre ela num trabalho que você vai estar apresentando, né? E depois, já em abril, dia 27 de abril e 28, a gente vai fazer com o CIESP uma jornada do sono na escola, né? Saúde, educação É. e sono. Então, esse assunto é muito importante e está sendo desconhecido ainda, mas nós vamos mudar isso, né, Samantha? Sim, se Deus quiser. Doutora, assim, aqui, né, eu vejo, fiz uma caixinha de perguntas também. As pessoas, existe muito que as pessoas falam a higiene do sono, né? O que seria essa higiene do sono? Porque muitos falam a higiene do sono, mas o que realmente seria a higiene do sono? Então, a higiene do sono, Samantha, é mesmo para ser muito falado, porque são as oportunidades, as situações básicas de ter um sono bom. Então, ela é chamada de higiene do sono porque elas têm que ser praticadas tanto quanto qualquer outra questão de higiene, ou seja, como rotina. Então, higiene do sono é a rotina que a gente precisa ter para conseguir um sono bom. Assim falando, parece simples, né? Mas a gente sabe, por exemplo, escovar os dentes é uma rotina. E olha, se a gente bobear, as crianças vão dormir sem escovar os dentes, não dá tempo, de repente, de escovar o dente, e isso você vai descobrir isso depois, tendo que tratar do problema que ficou, né? De ter conseguido cáries, ter conseguido problemas que vão ser muito mais difíceis de cuidar. Com a higiene, você previne. Então, por isso que chama higiene do sono. É uma forma de prevenir os distúrbios do sono, porque os transtornos do sono, hoje a gente tem uma classificação assim imensa, são vários. Tem aqueles que são mais conhecidos porque ninguém escapa, ninguém tem assim a possibilidade de dizer, isso eu não sei, eu nunca perdi o sono, nunca custei para dormir. Quer dizer, insônia, por exemplo, é um distúrbio do sono que é muito conhecido. Você deita na cama e cadê que o sono vem? Ai, que raiva! E você fica assim, tentando de tudo, todo mundo ali descansando e você não consegue dormir. Isso é um transtorno do sono. É, a gente chama de transtorno quando aquilo já é alguma coisa que já passou dessa fase de higiene do sono. Você fez tudo direitinho e não conseguiu. Então, é importante saber que aí tem que tratar. E quando é para tratar? Então, essa higiene do sono ajuda muito porque é aquela parte que a gente pode fazer e deve fazer para evitar transtornos de sono.
Ô, doutora, a gente, como família, eu vou dizer, a gente tem. É muito comum quando a gente vê um filho com alguma dificuldade, por exemplo, na escola, a gente procura um profissional, mas essa dificuldade da criança dormir, muitas famílias falam, né? Ah, é coisa de criança, criança agitada, mas a senhora tem essa procura das famílias quando a família olha, nossa, minha criança não está dormindo bem. Minha criança tem dificuldade em dormir. É comum a procura das famílias? Então, Samantha, olha só que engraçado. É, eu fiz uma pesquisa nas escolas e, e apresentei para os pais um questionário de sono. Eles respondem um questionário sobre o sono infantil. Então, eu fiz essa pesquisa apresentando os transtornos, os sintomas de distúrbios do sono, né, que podem aparecer na criança. E, nossa, apareceram assim, então a gente pode estatisticamente comprovar isso que você está dizendo. É muito comum, e não é à toa não, nós vivemos numa época que você sabe, a concorrência com o sono é imensa. Você tem tudo para fazer, dormir parece que é perder tempo. Então, você não pode perder tempo. Aquele tempo que você teria para dormir, você tem muitas e muitas coisas para fazer. Então, perder tempo dormindo, parece que dormir é isso. Quer dizer, eu apliquei esse teste para os pais que responderam, então, eles responderam o que eles o que eles sentiam, as dificuldades que eles encontravam. E eles encontram, sim, dificuldades, porque essas dificuldades no sono infantil, porque elas existem mesmo na vida diária, como você está dizendo. Só que aí no finalzinho eu perguntei para os pais que passavam por todas essas dificuldades com as crianças, eram sintomas que os filhos apresentavam, eu perguntei quantos que já haviam procurado atendimento por causa dessas dificuldades de sono. Dificuldades, eu estou chamando de dificuldades porque são transtornos depois que a gente faz avaliação, especialistas, e assim mesmo são poucos os especialistas. É um cuidado que a gente tem que ter, porque é, é igual a aprendizagem. De repente você procura um atendimento médico, por exemplo, por causa de uma dificuldade de aprendizagem, e não existe um remédio que vai resolver a dislexia, por exemplo. Então, o médico que conhece, que trabalha junto com a escola, ele sabe disso e vai encaminhar assim, adequadamente. Senão, às vezes, corre o risco de você receber medicação por alguma coisa que não é assim que se trata. Então, é importante que os profissionais também sejam esclarecidos, quer dizer, por isso que a gente fala nesses eventos de saúde e educação, porque é muito importante essa aproximação da escola com, com a, com a saúde e vice-versa, né? Eu estou participando agora de um grupo da pediatria, da Associação Brasileira de Pediatria, com o doutor Naum Marum, e realmente a preocupação é essa, é de trazer a saúde para a escola também e pegar da escola quais são as queixas, as necessidades, para que a gente possa trabalhar assim com orientações sobre ela a partir da saúde. Mas voltando, voltando para a questão. Então, aí eu perguntei no final sobre essas dificuldades de sono que eram apontadas ali nos questionários todos. Quantos já haviam procurado tratamento com especialista para cuidar do sono da criança? E assim, pouquíssimos, pouquíssimos. Isso quer dizer que não chegam ao consultório as solicitações de atendimento? Não, elas chegam. Mas a gente recebe, por exemplo, o meu filho não está aprendendo, ele não consegue, ele não tem atenção, ele fica
com sono na hora da aula, não quer levantar de manhã cedo, todas as queixas ali do questionário, só que eles acham que é um problema, é, assim, diverso. Problema assim, é porque sente fome, porque as questões do sono envolvem ansiedade, então se associam facilmente a outros comportamentos. Tanto que, aí voltando no que você me perguntou antes, eu sou meio assim, de repente eu ainda fico lembrando aquilo que a gente já falou, mas não falou. Você perguntou sobre a higiene do sono, e a higiene do sono vai tratar justamente, você pensa, bom, a higiene do sono deve ser alguma coisa de tomar banho antes de dormir. E de verdade não é. De verdade, a higiene do sono, olha que curioso, ela envolve todas as ações da vida diária, porque são elas que vão interferir no sono. Então, a questão de atividade física, por exemplo. Se a criança não tiver alguma atividade física, nossa, ela vai ter dificuldade de dormir à noite, porque a atividade física é importante para esse equilíbrio. Agora, você imagina, Samantha, na pandemia, atividade física na pandemia, a criança ficava o dia inteiro parada. Então, como é que ficaram os distúrbios do sono na pandemia? De arrancar os cabelos, porque as pessoas iam fazer o quê? Então, por exemplo, a atividade física saudável durante o dia é necessária, é importante, o corpo pede também, e de noite ele vai pedir o sono. Quer dizer, é um ciclo. Então, atividade física, atividades mais agitadas, não devem ser feitas imediatamente antes de dormir, mas elas devem ser feitas durante o dia. Tem que equilibrar essa necessidade física, que o sono também é uma necessidade natural. A alimentação é uma necessidade natural. Nossa, tem que se alimentar satisfatoriamente para de noite você ter aquele sono gostoso. Agora, se empanturrar de comida antes de dormir, vai atrapalhar o sono, sem dúvida. Então, higiene do sono são cuidados com atividades durante o dia e principalmente antes de dormir, claro, ter esses cuidados de evitar atividades muito agitadas ou de alimentação muito pesada, ou principalmente também questões relacionadas a esse ciclo do sono, porque é um ciclo, é natural, assim, até os bichinhos, né, precisam dormir. E é tão bacana, é tão perfeito, Samantha, que olha só, existe um hormônio que ele surge quando anoitece, quando escurece. E aí o sono vem naturalmente. E aí a gente tem esse problema também, que hoje em dia não escurece naturalmente. Pode dar meia-noite que você está com todas as luzes, principalmente luz de celular, luz de televisão, essa luz azul, assim, justamente nos olhos, que é onde capta essa luz e deveria, normalmente, então, à noite, já haver um clima, isso faz parte da higiene do sono, um clima mais tranquilo, escurinho, e preparar, então, para relaxar, para descansar de todas as coisas que aconteceram durante o dia. Evitar discussão, não é hora de brigar, não é hora de puxar, assim, questões de problemas. Problemas a gente anota ali e deixa lá em cima da mesa para o outro dia, porque de noite você não vai resolver nada. Então, em qualquer idade é importante não chegar para a criança antes de dormir e dizer, não esquece que amanhã Tem você vai prova. ter socorro. Existe realmente o tempo ideal para dormir? Existe, e o próprio organismo traz esse tempo. Existe, Samantha, e não só existe, como ele varia conforme a fase da pessoa. Então, é claro, você já viu um bebê tanto que dorme, né?
porque o sono é muito importante. Ai, você falou uma coisa muito importante. É, porque durante o sono as pessoas acham assim que você desligou, que Não, não acontece nada, que nem o computador. Você desliga, pronto, aí acabou. Mentira! É durante o sono que o nosso organismo vai poder justamente desenvolver tudo o que precisa. Então, voltando de novo para a aprendizagem, olha eu voltando. Mas voltando para a aprendizagem que você tinha perguntado, é, porque que o sono tem a ver com a aprendizagem? Aham. É durante o sono que se consolida a memória, porque você tem aquele tempo, é um recurso natural do organismo, sabe? Tem pessoas que chegam a dizer que a gente aprende dormindo, porque durante o dia, aquela confusão toda, você aprende, mas de repente é quando você dorme que se consolida a memória, porque ali você está relaxado, aquilo tudo que passou durante o dia vai se consolidando na memória. E, é claro, com isso também, se o dia não foi satisfatório, você precisa desse sono para estabelecer o equilíbrio. Então, é durante o sono também que aparecem aqueles problemas que apareceram durante o dia. Então, às vezes, a criança não dorme bem e, e aí ela tem dificuldade justamente por causa disso, né? Mas a aprendizagem, o crescimento, os hormônios do crescimento, eles vão ser produzidos enquanto a criança está dormindo. Quer dizer, enquanto você está dormindo, você pensa que não está fazendo nada, mas o organismo está ali funcionando, todos os órgãos continuam trabalhando, e é quando eles não têm as exigências externas, e aí, nossa, é mágico. Aí você dorme e acorda bem, acorda com vontade de fazer as coisas, inspirada para fazer as coisas. Então, dormir, gente, é tudo de bom. E a gente precisa ver isso desde a infância. Porque é como você falou, Samantha, a gente vai deixando, vai dizendo, ah, mas hoje foi porque eu acho que aconteceu isso. Amanhã a gente faz isso assim, assim. Ah, é porque tem prova, então tá ansioso. Tá, pode ser. Mas e no outro dia, e no outro dia. E as pessoas vão deixando. E de repente aquela rotina fica ao contrário. Em vez de ser uma rotina de sono com hábitos de sono saudáveis, passa a ser uma rotina que a criança só vai dormir depois que você grita, brigou, que você já criou assim um conflito dentro de casa e aí vai dormir sem ser daquele jeito que é esperado, né? Nossa, é super importante. Desculpa, eu fico empolgada com. Eu quero mesmo escutar, aliás, todos nós estamos aqui para te escutar. Então, assim, é muito benefício que o sono nos traz, né? Eu acho que é como se fosse uma oxigenação, né? Um oxigênio, né, dentro do cérebro, uma limpeza, né, para o próximo dia, né? Isso mesmo. E isso é nítido. A pessoa que dorme bem, ela, ela acorda assim, como você falou, oxigenada, cheia de energia. E ao É. contrário, você não consegue se sentir assim. E aí, e aí Tem isso muito prejuízo a falta do sono? total, total, total. Só que a pessoa não percebe. É traiçoeiro, viu? Porque você pensa, ah, hoje eu não durmo porque eu tenho um trabalho que eu tenho que entregar amanhã, porque eu estou preocupada com isso assim, assim, então eu não durmo hoje. Mas depois, amanhã, depois que passar isso, e, e isso aí você está se enganando, porque depois que passar isso, vai vir outro aquilo, outro isso e outro isso. E quando você vê, você, bom, hoje eu vou dormir. E o seu organismo não É. criou essa higiene, esse hábito de sono. E você não consegue. Aí vem o perigo maior de você, de repente, procurar resolver isso sozinha, é, fazendo alguma coisa que vão explicando, porque tem um monte de gente que sabe, ah, eu já sei o que que você tem que fazer.
E olha, não faz. Não. Não faz, Eu, não é eu tenho, verdade. eu tenho uma experiência em casa, assim, a minha semana agitada, eu também sou muito agitada, e aí a hora que as crianças acalmam, dormem, eu vou resolver as coisas, né? Eu quero resolver as minhas coisas, que eu acho que eu vou resolver à noite. E não se resolve nada, né? E aí eu Isso comecei a mesmo. ter, eu não comecei a dormir mais, né? Eu dormia Sim. muito mal, muito picado o meu sono, e eu comecei a ter problemas nas costas, na coluna, principalmente nessa região aqui, ó, do pescoço. Aí eu fui fazer tratamento com físio, fiz tudo, mas nada se resolvia. Até então que alguém me perguntou se eu dormia. Ninguém tinha me perguntado. Depois que eu fui na fisioterapia, eu fiz todos os tratamentos para coluna, para o pescoço, falou que era artrose, falou que é tudo. A partir do momento que eu comecei a prestar atenção no meu sono, as minhas atividades à noite, que a gente não resolve nada, né? A gente só arruma problema para a cabeça e não resolve. Eu comecei a deixar de lado, realmente é o que você falou, deixa para amanhã, a hora que as crianças estão na escola, e aí eu vou resolver, minha coluna melhorou, meu pescoço melhorou. Então isso quer dizer, não era problema da coluna, do pescoço, era problema que eu não dormia. É, e é mágico, assim, o que o sono faz, é fantástico. Mas você falou uma coisa muito importante também. Você acredita, e isso eu conferi, inclusive numa pesquisa fora do Brasil. Eu tinha uma colega que era coordenadora de uma escola lá nos Estados Unidos e falei para ela, vamos fazer essa pesquisa junto? Ela, nossa, claro, e fizemos. E ela chegou à mesma conclusão, de que as escolas, Samantha, ninguém nem sabe que deve perguntar sobre o sono da criança. Isso não é nem perguntado, nem aqui no Brasil, Não. nem nos Estados Unidos. Ninguém pergunta como é que dorme. Você pergunta tudo. Você pergunta quem que gosta de brincar, quais são que livro que já leu, como é que foi na outra escola. Mas você, na matrícula da criança ou no iniciar o ano, você pergunta tudo para os pais, menos se essa criança dorme. E como não há orientação, chega a ser assim ao contrário. Uma vez eu estava fazendo palestra num congresso de psicologia, Congresso Nacional de Psicologia, para psicólogos formados e psicoformandos, né, alunos do curso. E uma aluna de psicologia estava falando, nossa, doutora, mas eu falei para o meu professor, ele passou, porque assim, cada professor, em curso de graduação, cada professor chega e está cuidando da sua matéria, passa um monte de coisas com prazos mínimos, porque eles têm que cumprir uma, também uma estressante tarefa, né? Então, ela falou, nossa, eu falei para o professor, mas eu não vou conseguir fazer isso tudo, porque eu faço isso, estudo aqui, eu ainda trabalho, faço isso, eu não vou conseguir fazer, porque como é que tempo que eu vou arrumar para entregar nesse prazo? Aí o professor falou para ela, e o que você faz de noite? Então, o sono É, não é importante. As pessoas não têm noção de que o sono é não. importante. Importante é fazer o trabalho, importante é conseguir nota. E a armadilha é essa, é que você consegue muito mais se você for dormir. Entende? A gente fala para a criança, você não vai dormir enquanto você não terminar esse trabalho. Nossa, ela vai ficar chorando, olhando para a cara do trabalho, não vai render nada porque ela está com sono, não está motivada, não está prestando atenção, não vai conseguir nada. E ainda não vai dormir também. Então, Verdade. é E o importante. acúmulo disso, né? O acúmulo disso é perigoso, né, doutora? O acúmulo Nossa, disso a gente não percebe, né? É igual aquela goteira que a gente tem, né? Uma pequena. Não, tá tudo bem, é só hoje, né? Ah, é porque ele brigou com o amiguinho, ou porque ele tá agitado, ou porque isso, mas a gente nunca olha. Até na amnese, você sabe que, como eu trabalho com adaptação, né? Minha especialidade é adaptação curricular para a criança com dislexia. Na anamnese, que eu falo muito para o professor, olhar o cérebro que está chegando, para a gente realmente fazer essa adaptação,
eu nunca observei a preocupação nessa anamnese, né? Até na faculdade, na minha pós-graduação, eu nunca Sim, percebi numa anamnese a importância do sono. Quantas horas a criança dorme, se ela dorme de dia, se ela não dorme de dia, o tempo ocioso, outra coisa, né? A gente se preocupa tanto. É o que eu falei, esse ano eu prometi que eu quero ter horários ociosos, né? Sabe aquela hora que você pega o livro? Porque em casa é incrível, gente. Não sei se é porque eu sou mãe. Eu pego um livro para ler, pergunta, nossa, não está fazendo nada. Por que eu não estou fazendo nada? Eu estou lendo um livro. Mas não é? Então, assim, sem o dúvida. ocioso, o lazer, a gente necessita disso. Como o sono também. Né? A gente tem que se dar. E nas anamneses que eu trabalho, que eu vejo, não em protocolos, sabe, validados, tal, não chega para gente trabalhar e observar o sono para indicar para profissional da saúde. A gente não tem Sim, essa ferramenta. perfeito, é isso mesmo. E de tal forma que, de repente, eu tenho clientes que se sentem culpados quando vão dormir, sabe? Falando, nossa, esse tempo que você está dizendo de tirar para ler um livro, nossa, mas você não vai fazer, você fica aí sem fazer nada, você não tem o que fazer. Um tempo que você tira para relaxar um pouco, descansar, não, esse tempo não pode. Aquela siesta, por exemplo, agora estão tirando até da educação infantil. E os horários assim de criança, como ninguém liga para essa coisa de sono, que tem poderes mágicos, mas que não são utilizados, as crianças, por exemplo, no período da adolescência, que é aquela fase em que a criança precisa dormir, porque é uma necessidade do organismo. O sono do adolescente é diferente. A gente estava falando etapas de sono, tempo de sono. O do adolescente é diferente. E ele tem um sono mais atrasado. Ele, ele pega as atividades, vai um pouco mais longe com elas e, de repente, de dia, ele custa mais acordar. E, nossa, é justamente o que tem que estudar cedo, porque isso é uma coisa que vem há muitos e muitos anos, então já é sabido que não, sono não é importante. Tem aula, levanta e se vira. E vai dormir na escola, porque eles não conseguem prestar atenção. Quer O dizer, tanto que eu já li uma pesquisa, doutora, eu não me recordo, estava tentando lembrar aqui o nome, mas eu não lembro, que é para o cérebro, né, após o acordar, é a partir das 9 horas, assim, que seria interessante essa criança ir para a escola. Não começar a primeira hora, 7 horas da manhã, né, que tem, até ele pegar aquele ritmo, que ele saiu do sono, até ele pegar todo esse ritmo, demora um pouco, né? Então, existem algumas escolas fora do país que não começa tão cedo assim. Ela começa mais tarde para ir até mais tarde, né? Perante a preocupação do sono. exato. Essa questão assim do ritmo do sono, a gente se preocupa principalmente na adolescência, porque algumas pesquisas mostraram. Mas assim, as pessoas variam. Tem pessoas que têm mais facilidade de estar, funcionar mais durante o dia, são mais de trabalhar durante o dia quer dizer, a maioria, claro, o sono tem a ver com o escuro, essas coisas, mas tem uns que têm mais facilidade à noite, de ficar mais tempo à noite ou de ficar mais tempo, mais cedo, acordar mais cedo. Tem pessoas que acordam mais cedo com muita facilidade e, e rende mais o trabalho deles e dormem mais cedo. Quer dizer, tem características pessoais que contam, inclusive no tempo do sono, isso também conta, não só por diferença de idade, mas do organismo também. O importante é que esse sono seja um sono reparador, que não seja aquele sono que você dorme e assim como as pessoas pensam que é uma coisa desligada, assim, que não acontece nada enquanto você está dormindo, o organismo parou, puf, aí morreu, não dormiu. Enquanto você dorme, o organismo trabalha muito e produz muita coisa, faz muita coisa importante
para a aprendizagem e para tudo mais, para o bom humor, para o desempenho, para as relações sociais. Você quer acordar brigando com todo mundo, eu não dormi bem, né? Alguém te diz bom dia, você fala bom dia por quê? Então, o sono influi em tudo, físico, emocional, desempenho, nossa, saúde, principalmente saúde, porque isso que você falou é essencial. Você vai acumulando e é assim que se forma o estresse. A pessoa não dá vazão àquilo, ela vai dormir com aquilo, vai acordar com aquilo, e ela não percebe, até que ela chega num ponto que ela tem um burnout. Burnout é assim, literalmente explosão. A pessoa explode. Acabou. Aí é depressão, é doença mental. Tá no DSM-5 lá, as doenças que, que são relacionadas à ansiedade, ao estresse, ao sono. Porque se você não passa bem o dia, você não vai dormir bem à noite. Eu fiz essa pesquisa e constatei, pesquisa de doutorado, constatei que aquelas pessoas que estavam estressadas também não dormiam bem à noite. Isso que você falou mesmo, de eu sinto dor aqui, eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali, eu sinto dor de cabeça, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo fazer nada. Tá, e o sono? Ninguém pergunta, mas pode. Verdade. Eu fiz a pesquisa, está relacionado. Se você não tem um dia legal, você não tem uma noite legal. Então a gente precisa cuidar da noite e do dia. Do dia. E começar a prestar atenção, né? Que é esse o nosso objetivo, né, doutora? Colocar a sementinha aí para o pessoal ir buscar e se importar com o sono, se preocupar com o sono. E eu sei que a sua demanda é enorme, né? A gente está chegando ao fim, mas eu quero que você fale sobre o curso que você está lançando, acho que é amanhã. Eu tô doida já. Começa no dia 1º de Primeiro. março. Primeiro Fale aí, fala pro pessoal, que vai ficar gravado aqui, pro pessoal procurar, onde procurar, o que é. Explica um pouquinho pra gente. Nossa, você sabe cutucar, né? Naquilo que eu estou assim, empolgadíssima com esse curso, porque ele é um curso diferente que a gente está oferecendo. Vão ser só para 60 pessoas, ninguém está sabendo desse curso. Mas o que me move é essa questão infantil, a educação infantil. Se a gente já não cuidar, mas isso é assim, urgentíssimo, não cuidar da educação infantil, não mudar, a gente vai levando para frente problemas que poderiam ter sido ou assim, resolvidos ou evitados, não digo resolvidos, evitados, prevenidos, por atitudes que as pessoas sequer sabem que deveriam tomar, como essa do sono, por exemplo. Então, poderiam ser prevenidos esses problemas na educação infantil. Ou, você mesmo já falou tantas vezes, se a dislexia começar a ser... A gente sabe que a dislexia não é uma escolha da criança. Chega de ficar colocando culpa nela. Você é burra, é preguiçosa, não faz. Não é nada disso. Vamos dar condições para ela. Mas se a gente começa cedo, a gente vai poder fazer tanta coisa, tanta diferença, conhecer essa criança mais cedo, atender o que ela precisa mais cedo. Isso não estou nem falando das necessidades especiais, estou falando de transtornos que são transtornos, não são opção, não é para a mãe ficar, ai meu Deus, o que eu fiz? A criança tem. Isso aí é hereditário, inclusive, como o transtorno de déficit de atenção, hereditário. Não é para ficar, nossa, tá vendo? Foi falta, bem que a minha avó falou que era falta de palmada. Que palmada? É falta de entender o que a criança precisa. E na educação infantil, isso precisa acontecer. Mas na nossa formação, na nossa vida diária,
a gente, na nossa rotina de currículos, de estudos, a gente sabe que não chegam às escolas diversos aspectos que são essenciais na educação infantil. E esse curso vai fazer isso. Foram reunidos, então, em 7 módulos, aqueles que faltam, que não chegam para os professores de educação infantil e que eles precisam chegar para a gente mudar as coisas e mudar desde cedo. E aí a gente vai buscar depois outras mudanças a partir daí. Mas a gente continua fazendo as coisas como eram antes e as crianças são outras, né, Samantha? Você tem 2, conta aí pra gente. Mudou ou não mudou? Muda, As, muda completamente, muda mesmo. as crianças hoje não são mais como a gente era. É, eu fiz um programinha até era sobre o sono, e de historinhas, de Sim. repente a sua filhinha assistiu e ela criou uma outra história em cima. Nossa, se essas crianças recebem os estímulos adequados, o que elas fazem com essa criatividade que hoje elas têm acesso, mas que não está sendo bem utilizado? Ai, o computador é ruim, a internet é ruim? Claro que não, mas a gente precisa aproveitar de um jeito bom. Então, são 7 módulos com assuntos que são essenciais na educação infantil. Então, o neurodesenvolvimento é um neurologista super preparado que vai estar fazendo o curso. Não vou contar que é meu filho. É, tem essa parte de psicomotricidade é essencial para o desenvolvimento, para o autoconhecimento, que vai acompanhar a criança o dia inteiro. Quem vai fazer é uma pessoa fantástica também, que já foi reitora de uma universidade de São João da Boa Vista. Tem outro curso de o outro módulo, no outro curso, é tudo um curso só. O outro módulo é trabalhar as emoções através da brincadeira. Brincadeira é o essencial assim para a criança se desenvolver. A gente achava que brincar era só passatempo, não é. E quem vai falar sobre o assunto, esse módulo, vai ser a presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca, a minha presidente da Brinquedoteca. E que é uma associação já de muitos anos, mas que agora o pessoal está se conscientizando da importância da brinquedoteca e do brincar. E eu também faço parte do curso. Eu vou falar de várias questões também novas que a gente precisa acrescentar na escola. Vamos ter essa parte de tecnologia com um professor fantástico da PUC de contagem, porque a tecnologia precisa fazer parte, os professores têm que saber utilizar mais e passar isso. E a parte de preparação de pesquisa propriamente, porque esse pessoal que vai ser preparado, o curso é online, mas vai ter atividades que eles vão fazer com a nossa supervisão, e esse curso vai permitir que eles apliquem o que eles escolherem dentro do que eles aprenderam. Eu não falei, por exemplo, ainda da fonoaudiologia. Gente, quanta coisa pode ser evitada se a fonoaudiologia entrar na educação infantil, né? Oh. Porque, É o assim, pilar central para a dislexia, né? então, e para diversas coisas. Hoje a gente vê as crianças precisando de aparelhos, já pequenininhas, elas têm que usar a parte de... Nossa, fonoaudiologia é importante na educação infantil. E então, cada um vai escolher naquilo que se identificou mais dentro desses 7 módulos e vai poder escrever com um grupo até um trabalho para ser publicado. Esses 60 vão ser os formadores de outros grupos, a gente quer essa continuidade. Então, esses 60 vão ser muito importantes. A gente vai começar
no dia 1º, vão ser 2 horas por semana online, e esse acompanhamento precisam ser aquelas pessoas que estão dispostas à transformação. O conhecimento, o título do curso chama Conhecimento em Transformação. A gente quer transformar a educação, e com a participação dessas pessoas que, com certeza, esses que seguem você são aquelas pessoas que estão buscando isso, que não admitem mais a gente continuar assim, sem dar atenção para essas crianças desde cedo, que é o que move a gente, e esses vão ser os que vão conseguir isso com a gente. Bom. Esse é um primeiro curso, e para a gente seguir adiante, a gente precisa de mais gente, porque a gente espera que percebam a importância disso e queiram multiplicar esse curso, e aí a gente vai precisar desses que se formaram, e vamos que vamos, né? Se Deus quiser. Vamos. Doutora, eu só tenho que agradecer. O pessoal que tiver interesse, tiver dificuldade de encontrar a doutora, pode me procurar, que eu já passo o link o link, né, da inscrição que eu já tenho aqui. E obrigada, doutora. É gratidão a palavra, e muito obrigada, e sucesso, mais sucesso, né? E vamos que vamos, né, doutora? E vamos dormir. Claro, é muito importante. E sonhar bastante com coisas que a gente possa realizar durante o dia, não é mesmo? Ah, que delícia. Obrigada, doutora. Que Deus abençoe, viu? Um bom dia para todo mundo. Vou deixar gravado aí, porque aí durante o dia todo mundo assiste. Obrigada, doutora. Um bom dia. Bom dia. Obrigada. Beijo, Samantha.